Amém. Graça e paz, galera, tudo bem? Então tá bom. Pessoal, gostaria de estar orando aqui para nós começarmos a ministrar a palavra de Deus. Vamos lá? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, na Tua presença, mais uma vez, e para falar, Pai, a respeito da Tua palavra, para falar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, te peço que o Senhor venha me usar, Pai, de uma forma sobrenatural nessa noite. Pai, que o Senhor tire todo o nervosismo, mas que a Tua palavra venha a ser transmitida para os Teus filhos, e que eles venham entender a Tua palavra, Pai, e colocar em prática tudo aquilo que for ministrado, Pai. Em nome de Jesus, nós venhamos a Te agradecer. Amém. Aplauda o nome do Senhor, por gentileza. Glória a Deus. É isso aí, Vitão. Beleza? Tá bom. Pessoal, eu vou estar ministrando hoje com o tema de como treinar o seu dragão. Quem aqui já assistiu esse filme? Levanta a mão. Nossa, a galera inteira, quase todo mundo. As criançadas aí também, em peso, né? Todas as crianças assistiu? Então tá. Você também, Jéssica? A Jéssica está mais animada que todas as crianças ali, ó. Ó, esse filme é muito interessante. E quando foi me dado esse tema, o Matheus até brincou semana passada aqui que quem iria estar ministrando tem uma semelhança, né, com o autor, né? Qualquer semelhança. Que isso, Davi? Qualquer semelhança, irmãos, é mera coincidência, tá? Isso aqui foi tirado num sorteio para ver quem ia estar ministrando e caiu por mim. Brincadeira, né? Nós demos ali, né, no grupo, nós estávamos falando, né, de alguns filmes que seriam legais, né, da gente estar falando, e nós escolhemos esse. E eu vou estar ministrando referente a ele, né, pegando algumas partes, né, alguma coisa que me chamou a atenção e que nós possamos falar a respeito de Deus através desse filme. Esse filme, Como Treinar Seu Dragão, na verdade, como vocês sabem, ele é uma trilogia que vai contar a história de um jovem, né, um adolescente, para quem não assistiu o filme, né, os filmes. E esse adolescente, ele tem o nome de Soluço, isso mesmo, Soluço. E ele mora em uma ilha chamada Berg. E essa ilha vivem os vikings. E o interessante é que, para essas pessoas, né, esses do filme, vou tratar como pessoas, para a gente, né, caminhar. Essas pessoas que vivem em Berg, nessa ilha, elas veem os dragões como pragas, né, que eles destroem sua ilha, que roubam os seus alimentos. O Soluço, ele é um jovem, um adolescente, que, como todo jovem, né, ele procura, né, ele quer uma namorada, ele quer namorar, mas para isso ele precisa seguir, na verdade, estar em um padrão que essa ilha, os pais, o pai dele, né, todos os habitantes dessa ilha, eles colocam, é o padrão dos vikings. No primeiro filme, ele vai encontrar esse dragão. Ele, na verdade, vai acertar o dragão lá, o dragão vai cair, e é o dragão mais perigoso, que ninguém nunca tinha visto, só ouviu falar. E o interessante é que quando ele vai, e ele conta para o seu pai, conta para o pessoal, ninguém acredita, porque ele é um jovem meio desastrado, parecido com o Matheus, assim, bem estranho, sabe? Então ninguém acreditava no potencial dele, ninguém acreditava naquilo que ele falava, porque ele não tinha o padrão de um viking. Ele era bem magrelo, igual o Matheus, assim. Você dá risada, vai chegar a sua vez, Davi, calma aí. E ele tá andando na floresta e ele acha esse dragão. E ele tá preso. Só que ele não tem coragem de matar o dragão. E ele dá o nome desse dragão de Banguela.
Não sei se vocês prestaram atenção nessa cena, quem assistiu, mas eu achei muito engraçado. O bichinho olha com a cara tão, né, mostra, tentando dar um sorriso, mas é um sorriso vago, faltando um atacante, centroavante, todo mundo. E ele dá esse nome de Banguela. Para encurtar a história, ele começa a tentar, ele não mata o dragão, e o dragão tem a oportunidade e não mata ele. E ele começa a tentar chegar perto, se aproximar desse dragão. Então, dia após dia, ele vai criando uma estratégia, algo diferente, para tentar chegar perto desse dragão. E ele consegue. Dá uma treta na ilha deles lá. E o Banguela salva ele, o pai dele descobre tudo, que ele está junto com o dragão. O pai dele pega o Banguela, vai até tentar ir atrás da ilha, né, onde os dragões moram, no ninho, né? E dá ruim, porque tem um dragão gigante lá, e o pai dele já era, deu ruim. O Banguela e o Soluço salvam. Isso é o primeiro filme. No segundo, todos já estão familiarizados com os dragões, por causa do Soluço. Aí surge um vilão lá, que ele controla os dragões. Daí faz com que o Banguela fique contra o Soluço. E novamente, o Banguela e o Soluço, eles conseguem. E eles se juntam. No terceiro, e o que eu achei mais interessante, tem outro vilão. Eles vão, o Soluço vai atrás dele, derrota esse vilão. E o interessante é que nesse último filme, é mais formado para a família, em que o Banguela, ele pega, né, o dragão, ele pega, acha uma dragoa, é assim mesmo, criançada? Não? É o que então? Dragão fêmea. Ele acha um dragão fêmea lá, disse a Cissa. E eles formam uma família, tem filho, e o Soluço também. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, para nós partirmos para a palavra, nesses filmes, nesses 3 filmes, é que o Soluço, ele tem que aprender a dominar esse dragão. Ele tem que aprender todos os dias, dia após dia, a dominar e conhecer ao Banguela, que é o dragão. E diariamente ele vai fazendo isso. Chega com comida, com alimento, até conseguir dominar esse dragão. E o que é que todos os dias nós temos que fazer? Todos os dias também, nós temos uma batalha diária, nós temos uma luta diária, nós temos uma luta contra a nossa carne, nós temos uma luta contra o nosso pecado. E nós também temos que diariamente vencer isso, e vencer através da palavra. Essa é a primeira coisa que vai me chamar a atenção. Então nós vamos caminhar sobre alguns minutos, prometo ser rápido, falando de como nós devemos dominar nossa carne, e pegando o exemplo do Soluço. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos, no capítulo 8, o verso de número 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Paulo, ele está mandando essa carta para os irmãos em Roma. E o Espírito Santo usa a vida de Paulo para escrever isso para os irmãos em Roma.
Paulo ele vai dizer que se nós vivemos segundo a carne, nós vamos caminhar para uma morte. E quando a palavra de Deus ela está dizendo em morte, não está falando de uma morte física, não. Não está falando a respeito de simplesmente do nosso coração parar de bater. Não, mas Paulo está falando aqui de uma morte espiritual, de uma condenação eterna. Paulo aqui ele vai dar um diagnóstico para nós. Nós estamos aqui neste culto, nós estamos adorando a Deus, nós estamos reunidos, unidos aqui. Mas uma coisa eu te digo, se você está caminhando, se você está vivendo segundo a carne, não segundo ao Espírito, mas segundo a carne, você está caminhando para uma condenação eterna. Nós vimos de uma série, Movidos pela Eternidade, eu não preciso falar muito. O quanto que nós, aqui nessa terra, nós não sabemos aproveitar o tempo que nós temos aqui. E nós queremos trocar isso, um mero prazer de alguns anos, por uma eternidade inteira. Mas Tiago, o que é viver segundo a carne? Quando nós falamos que há uma pessoa, ou nós que vivemos segundo a carne, é nós sermos guiados pelos nossos próprios desejos, é nós fazermos as nossas próprias vontades, é fazer aquilo que eu acho certo. Paulo ele vai falar em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24 e 25, se não me falha a memória, que aqueles que desonram a Deus e não conhecem como Deus, Ele se comunica ou Ele fala conosco, Deus ele dá uma condenação para essas pessoas, uma condenação em vida, uma das maiores. Paulo ele diz que Deus, Ele entrega essas pessoas que não dão ouvidos a eles, às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Paulo está dizendo meio que você faça suas próprias vontades, suas próprias escolhas, e você vai viver a consequência disso, porque nós sabemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, porque nós seres humanos, nós não sabemos querer, e Jesus, Ele vem à terra justamente para pregar uma palavra de salvação, uma palavra de reconciliação, mas essa palavra, muitas das vezes, era Jesus dizendo, mortifica a sua carne, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Isso era uma mensagem de salvação. Como que isso pode ser uma mensagem de salvação? Tome sua cruz, negue-se a si mesmo. O que leva a uma condenação? O que está levando a gente para uma condenação eterna? É os nossos próprios desejos, é as nossas próprias vontades. Como diz no filme, aponte para você todo, é você todo, é suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Então Jesus, Ele veio à terra, pregando uma mensagem de salvação, Ele dizendo para você negar a si mesmo, para você mortificar a sua carne, porque Jesus Ele entende que o que pode nos prejudicar não é somente o diabo, não é somente o nosso inimigo da nossa alma, não, é as nossas próprias vontades, sou eu mesmo, é você mesmo. Então Jesus Ele veio para nos libertar de nós mesmos, porque somos nós que vivemos uma vida deliberadamente no pecado, por muitas das vezes. Existem muitas pessoas no nosso meio, isso é um fato,
de que as pessoas vêm culto após culto, domingo após domingo, mas ainda preferem as suas próprias escolhas, as suas próprias vontades, o próprio desejo da sua carne. Mas todos nós temos ciência de que todos nós pecamos, mas é uma escolha nós pegarmos o nosso pecado, o nosso erro, nós confessarmos, deixar de lado e seguir em frente, ou continuar vivendo numa vida de pecado, numa vida de erro, continuar persistindo no mesmo erro. No versículo 13 do capítulo 8 mesmo, Paulo ele está nos dizendo que se nós vivemos segundo a carne, como nós lemos, nós estamos caminhando para a nossa própria condenação, para a nossa própria morte. E o interessante desse texto aqui é que esse viver, no versículo 13, esse viver aqui que Paulo ele está falando é proceder, é se portar, é fazer coisas condenáveis. Preste atenção. Então, se você faz algo que a palavra de Deus ela condena, logo nós vamos ser condenados pelos nossos próprios atos. Agora nós vamos ver que aconteceu, na verdade, algo muito interessante de alguns tempos para cá. Nós acabamos de falar. Mas aconteceu algo muito interessante, que foi nós entendemos o poder que essa graça que Cristo ele nos deu pode nos proporcionar. Porque por muitas das vezes nós viemos de contextos em que pessoas falavam que para ter a salvação, para viver em santidade, você tem que seguir à risca algumas coisas. Mas nós sabemos que Paulo ele diz em Efésios 2, praticamente no texto inteiro, que a salvação ela não vem pelas obras, para que nós não se gloriamos, para que ninguém se glorie, mas essa salvação é um dom gratuito de Deus, por intermédio da fé, por intermédio de Cristo Jesus. Mas eu acabei de ler aqui Paulo falando que o que eu faço é o que vai determinar aonde eu vou viver a minha eternidade. O que eu vou fazer com esse versículo? Se a salvação ela é de graça, ela não é por aquilo que eu faço. Mas Paulo ele está afirmando aqui, ó, se eu fizer as coisas erradas, eu vou ser condenado. Mas se você mortificar a sua carne, você vai viver. Onde que a santidade ela vai entrar nisso que nós estamos falando? Hoje, como eu disse, nós temos dois grupos de pessoas. Esses dois grupos são pessoas que têm como que eu posso dizer? Vem a salvação, vem a santidade como uma libertinagem. Que só porque eu aceitei Jesus aqui no culto, eu levantei as minhas mãos, agora eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu não tenho que mortificar minha carne. E do outro lado, nós temos um grupo de pessoas, como eu disse, aquelas pessoas que dizem que você tem que seguir à risca algumas coisas, que para você ser salvo,
você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que vir todos os dias. Claro, isso é muito importante. Mas o mais importante é nós entendermos que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Então nós entendemos que a santidade, ela não nos salva. Então qual é o papel da santidade? Romanos 8, no versículo 1 e 2. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo ele vai nos mostrar que quem está em Cristo, a pessoa que está em Cristo, não há condenação. Quem está em Cristo, não há condenação. Porque Cristo ele morreu por nós, ele se entregou por nós. E por isso nós que estamos em Cristo, não existe condenação. Isso é a salvação. É as pessoas que estão em Cristo entenderem que quando nós estamos nele, não há nenhum tipo de condenação. Mas Paulo ele vai continuar. Ele diz: porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Olha que interessante, esse segundo versículo, ele fala sobre a santidade. Paulo ele nos diz que Cristo ele nos livrou do pecado e da morte. Então quem está livre do pecado e da morte, anda em santidade. E qual vai ser essa relação entre a santidade e a salvação? Ou a salvação e a santidade? Se eu não estou nesse grupo, que se diz um grupo legalista, ou no outro grupo, que é um grupo liberalista, que nós não pregamos uma graça barata, uma graça fajuta, o segredo vai estar no próprio texto. Romanos 8, verso 1, coloca no telão para mim, por gentileza. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em algumas traduções, tem um porquê. Esse porquê é uma ligação que faz nos dois versículos. É como se fosse um conector. Então, o primeiro versículo, ele está apontando para apresentar um fato. O segundo é uma evidência. O primeiro verso, Paulo ele está nos dando uma ideia de como atingir a salvação. No segundo verso, Paulo ele nos está mostrando a evidência dessa salvação. Então esse porquê que está no texto, ele é usado para confirmar essa ideia. Então se a santidade, ela não salva, isso é fato. A santidade ela não nos salva, mas a santidade, ela é uma evidência externa de quem está salvo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, já não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí você pode dizer: mas Tiago, como que eu vou saber se eu estou em Cristo Jesus? É simples, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida livra eles do pecado e da morte. Ou seja,
a essa evidência externa de que eu estou em Cristo Jesus. A santidade, ela é uma evidência externa de que você está em Cristo Jesus, de que nós estamos em Cristo Jesus. E quando nós estamos e atingimos essa salvação, nós começamos agora a andar em santidade. Entenda, se na sua vida, se na minha vida, não existe santidade, também não existe salvação. Um exemplo, só para nós entendermos. Quando nós estamos com fome, a evidência de que nós estamos com fome é quando nossa barriga dá uma roncada. Mateus acho que sente muito isso. Então, a nossa barriga, ela vai mostrar que nós estamos com fome. Ou quando nós estamos com febre. A febre, ela vai nos mostrar que existe algo errado dentro do nosso corpo. A febre é somente uma evidência. Então a santidade, logo, é também uma evidência. Ou a falta dessa santidade é uma evidência de que existe um problema dentro de mim e de você. E esse fato revela que muitas das vezes nós ainda não tivemos um encontro com Cristo. Eu preciso chamar sua atenção para isso. Nós estamos, por muitas das vezes, igual aos moradores de Berg. Por quê? Porque eles entendiam que os dragões lá, que iam até eles, para pegar comida, para destruir aquela ilha, eles achavam que eram os dragões que eram o maior problema que eles estavam enfrentando. Mas não. O maior problema que eles estavam enfrentando eram dentro deles mesmos. E com a gente acontece a mesma coisa. Por muitas das vezes, nós queremos atingir essa certa santidade. Como algumas pessoas que dizem, jejuando 4, 5 dias, tentando mortificar essa carne. Mas não é somente isso. Para nós externarmos uma santidade, para nós externarmos algo, nós precisamos entender que primeiro, nós precisamos ser curados de dentro para fora. É de dentro para fora. Não adianta a gente querer externar uma certa santidade, sendo que o nosso íntimo está todo prejudicado. Você lembra a história do cego Bartimeu? Ele entendeu que por ele, pelas suas próprias forças, ele não poderia fazer nada. Ele não poderia pingar um colírio do seu olho. Ele não poderia fazer nada por ele. Mas ele ouviu falar que Jesus, ele ia passar por ali. E quando Jesus estava passando, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. Porque ele entendeu que ele precisava de algo que livrasse ele das suas próprias vontades. Ele entendeu que por sua própria força, ele não conseguia fazer nada por ele. Agora eu digo para você, pare de colocar o esforço somente em você, somente por aquilo que você pode fazer para tentar resolver a sua vida. Sozinhos, nós não temos capacidade para vencer o pecado. Sozinhos,
Nós não conseguimos vencer o pecado, porque o pecado, ele é mais forte que eu e é mais forte que você. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, esse que está presente aqui no nosso meio, ele tem a capacidade de curar a nossa vida, ele tem a capacidade de perdoar os nossos pecados, ele tem a capacidade de tirar o nosso pecado. João 1, verso 29, a palavra de Deus vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Jesus que pode nos libertar de nós mesmos. Como nós vamos treinar, como nós vamos dominar a nossa carne? É entendendo que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, mas que tudo provém de Cristo Jesus, que tudo provém daquele que nos amou primeiro, que tudo provém daquele que, mesmo vendo que nós negaríamos a Ele, Ele entregou a sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele nos deu a chance de novamente nós se tornarmos filhos e reconciliados com o nosso Pai. Será que você conseguiu me entender? Que sendo salvos ou não salvos, aquilo que nós revelamos externamente, seja uma santidade externa, vai revelar por muitas das vezes aquilo que está no nosso interior. Tiago leu aqui que Cristo, que nós reconhecemos uma árvore somente pelos frutos que elas dão. E há muitas pessoas que precisam da nossa vida. Há muitas pessoas que precisam ser, como se diz a palavra? Ser deixadas, né, para você ser usado por Deus, para que você possa externar aquilo que há dentro do seu coração, aquilo que há no seu íntimo. Porque como no filme, para todos, os dragões, eles eram destruidores, e não tinha outro jeito a não ser eliminar e matar todos os dragões. Mas a atitude no filme de um adolescente, de um jovem, mudou uma ilha, mudou uma geração inteira. Ei, Deus está nos chamando para ser como esse jovem soluço. E através das nossas vidas, através de uma decisão que nós vamos tomar, através de uma cura que nós recebemos, através de um milagre, através dessa salvação que nós recebemos, nós precisamos externar aquilo que Cristo nos deu. E há pessoas que precisam de mim e de você. Mas para isso, o seu interior precisa ser mudado. Nós precisamos de um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Nós precisamos de uma santidade externa, mas uma santidade interna também. Se coloque de pé, por gentileza. Isso foi
foram uma das coisas que me chamaram a atenção nesse filme. E a última coisa, para nós encerrarmos, é que no último filme, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, né, seja na televisão, seja no YouTube, seja em qualquer lugar, nós, como seres humanos, nós pegamos muitas coisas por associação. Deus, Ele trabalha muito por associação. Nós só vamos viver uma coisa, nós só vamos entender uma coisa, quando nós já passamos por uma situação, ou quando nós já vimos essa situação. E o inimigo, ele tem usado, por muitas das vezes, a televisão, as redes sociais, todas essas mídias digitais, para tentar colocar no nosso subconsciente coisas que parecem ser boas, que parecem ser verdades. Mas eu glorifico a Deus, porque nesse último filme da trilogia, ele falou bastante sobre família. E acabou desse jeito, mostrando a importância da família. O inimigo, ele tenta contra as famílias. E eu estou pregando para a maioria de jovens aqui. Eu estou perto de me casar, de constituir uma família. Mas o inimigo, ele está tentando jogar no nosso subconsciente através de filmes, através de séries, expondo o homossexualismo, expondo as drogas, expondo a mentira. E no nosso subconsciente, algumas coisas parecem ser boas, mas não são. E o inimigo, ele usa dessa forma para tentar tirar esse dom que Deus nos deu, essa constituição que Deus nos deu, que é a família. Ei, talvez eu estou pregando para pessoas aqui que não têm um bom relacionamento com sua família. Mas deixa eu te dizer, é através da palavra de Deus, através de você entender a posição que você está em Cristo Jesus, que você pode mudar a história de sua família. E em nome de Jesus, essas ideologias que o inimigo, ele tem colocado, principalmente para as crianças, vai cair por terra em nome de Jesus, porque vai se levantar uma geração de jovens, de pessoas que entendem a posição que ela está, e vai dizer que isso é errado, que isso é pecado, e pronto, acabou. E nós vamos mudar a geração através da palavra de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos sim constituir famílias, em nome de Jesus. E as suas gerações vão ser abençoadas, em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então é muito bom, tem muitos filmes bons, tem muitas coisas boas para nós, como nós estamos falando aqui. Mas tem muitas coisas também que vão aos poucos colocando uma verdade no seu coração. E vai chegar um tempo em que isso vai se tornar uma verdade para você. Então já corta esse mal pela raiz. Amém? Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa mente, em que nós precisamos dia após dia viver a Tua palavra, comer da Tua palavra, se alimentar da Tua palavra e viver ela, Pai. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito Santo,
nos lembrar das tuas palavras, vai nos trazer à memória aquilo que nós lemos. E Pai, em nome de Jesus, que nos momentos em que nossa carne, a natureza caída de Adão, estiver tentando se manifestar, estiver gritando no nosso interior, que nós possamos lembrar das tuas palavras de bem-aventurança, que nós possamos lembrar da tua palavra, que nos diz que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos lembrar, Pai, das tuas palavras, e no momento em que nós fomos tentados, nós venhamos a dar ouvido somente à tua palavra, que em nome de Jesus, essas ideologias que vêm tentando, por mensagens subliminares, Pai, colocar verdades em nossa mente, que ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque nós preferimos, Pai, dar ouvidos à sua voz, que nos chama para perto todos os dias, que nos dá, Papai, fôlego de vida todos os dias, que nos dá força, Papai, para prosseguir todos os dias. Pai, que cada um dos teus filhos que veio para este lugar, que veio para este ambiente, venha sair daqui, Papai, transformado, entendendo, Pai, que o segredo é estarmos unidos em Ti, é estarmos unidos com o Senhor, é vivermos e entendemos que nós somos uma só carne. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por confiar em nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia se entregou na cruz do Calvário por nossas vidas. Pai, que os seus filhos venham sair daqui entendendo a posição que eles estão, Papai. E o Senhor nos chama, Pai, essa noite, a posição de filhos, filhos amados, filhos maduros. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor.